Olá, tudo bem? Que bom estar com vocês novamente. Eu me chamo Viviane, faço parte do Grupo Espírita Esperança, o GESP, de Camaragibe, em Pernambuco. Você está assistindo o videocast Escutando os Sentimentos. Este programa, produzido pelo GESP, vem ao longo das semanas estudando o livro Mereça Ser Feliz, que é uma psicografia do Vanderlei Soares Oliveira pelo espírito da Hermance Dufour. Já estamos no capítulo 29, que já chegando já mais para o final do livro, né, que vai falar sobre perfis psíquicos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu já te convido a assistir os programas anteriores e ao final desse programa, se gostou, deixar o seu like, um comentário, que isso é muito importante para nós que fazemos esse programa com tanto carinho. Como eu havia falado, né, estamos no capítulo 29, que vai trazer o tema perfis psíquicos, e vamos convidar duas amigas queridas do GESP, a Denairan e a Juliana, para complementar aqui esse estudo, né, do Mereça Ser Feliz, esse presente que é este livro que a Hermance, né, nos traz, de tanto conhecimento bacana. Bem-vinda, Juliana, e bem-vinda, Denairan. Oh, obrigada, Vivi. Muito bom estar aqui com vocês nessa manhã de sábado. É um grande prazer estar aqui com todos mais uma vez para esse estudo desse livro tão maravilhoso, né? Então, vamos embora. Pois é. A Hermance, ela vem trazer neste capítulo, né, o tema perfis psíquicos, né, ela vem trazer um relato de um espírito, né, que observou que chegavam muitos espíritos muito perturbados, né, no plano no plano espiritual, e ele começa a analisar o comportamento, né, dessas pessoas que chegavam lá, que eram pessoas muitas vezes que tinham renome, né, que tinham cargos importantes, que tinham missões, vamos dizer assim, muito nobres, que deveriam ser nobres, e quando chega às vezes muito perturbado. E também nesse estudo, né, ela vai falar do comportamento das pessoas que hoje estão encarnadas, né? Ela fala muito dos espíritas, né? Mas a gente pode abranger esse estudo para todas as pessoas, porque não só reencarnou espírita, né? Mas ela vem trazer sobre o comportamento dessas pessoas, né? E vem analisar o perfil dessa nova encarnação, né? Desse novo reencarnante, com base no que essa pessoa, esse espírito foi em outras vidas. Né? Basicamente, ela traz um relato, né, uma introdução, que é bem, eu acho que tem umas 2 folhas, aí, 2 páginas desse espírito. E eu gostaria de começar perguntando, vou começar com você, Denaira, sobre o que seriam esses perfis espirituais ou perfis psíquicos que ela nos traz. Pela leitura que a gente fez, né, e até mesmo começando pelo próprio nome do livro, Mereça Ser Feliz, que é um traçado que ela faz para que dentro das relações interpessoais a gente possa realmente trilhar caminhos mais felizes. Então, ela aqui não traz para a gente uma receita de bolo, né? Para quem está nos escutando e estudando pela primeira vez, ela não traz receita de bolo, ela nos traz a responsabilidade para que a gente tenha um olhar mais benévolo conosco e para os nossos semelhantes. E no enfoque mais assim especial, ela fala em relação aos espíritas, né? Então, dentro desse relacionamento interpessoal numa casa espírita, ela vem nos alertando, no caso, o autor, sobre um estudo realizado no plano espiritual desses novos reencarnantes que aportam dentro da casa espírita. E nessa análise de perfil, porque ninguém simplesmente nasce assim, não, fulano vai ser desse jeito autoritário,
fulano vai ser desse outra forma, mais quieto. Não, nós somos um conjunto de reencarnações que formam exatamente esses nossos perfis. Então, ela mostra aqui para a gente que, em sua maioria, encontram-se pessoas muito comprometidas com a palavra do Cristo, mas de poucas ações, como uma grande maioria que a gente encontra no campo religioso de uma maneira geral e até mesmo nas relações diárias, né? Porque, por exemplo, quantas pessoas até dizem assim, chega na hora vai da missa, por exemplo, e quando chega em casa a chibata, né? Então, assim, a gente termina sendo muito mais fácil a gente ter comportamentos de verniz do que de mudanças propriamente ditas, de valores de comportamento. Então, dentro de uma casa espírita, a gente vai encontrar várias pessoas de perfis diferentes, oriundos, muitas vezes, de religiões milenares, em que se traçava comportamentos muito voltados para as facilidades de trocas, inclusive, né, de favores com a espiritualidade. Né? Não, você, no caso, por exemplo, uma pessoa que perfilou muito tempo na linha católica em épocas passadas, né? Aí traz um certo ranço para dentro da casa, dentro da sua personalidade, e que termina mostrando isso no seu comportamento no dia a dia. Então, nós somos como, por exemplo, esse caldeirão, né, de personalidades. Então, os comportamentos têm a ver com isso e que nos forçam, de uma maneira, a ter uma convivência com a diferença, que é, inclusive, um outro livro, né? Que diferenças não são defeitos. Não são defeitos. Né? Então, esse caldeirão de perfis faz com que nesses contatos nossos, faça com que a gente desenvolva as virtudes e que a gente culmine em merecendo ser feliz diante da convivência com as diferenças. Então, antes de você fazer um julgamento, como se foi estudado anteriormente, criando-se preconceitos, né, que é uma carga muito pesada, tanto para quem profere como para quem recebe aquele preconceito, e as pessoas terminarem tendo dificuldades de se entenderem, com prejuízos para a causa espírita, ou a causa católica, ou a causa protestante, ou a causa da humanidade, porque um dia a gente vai ser muito feliz quando a gente compreender que todos nós somos irmãos, que todos nós temos um Pai universal, né, Deus, que temos um guia como Cristo e tantos outros que lhes assessoraram em vários recantos do planeta, e que tudo culmina para o bem, que a irmandade é que deve ser a nossa linha mestra, né? Ao invés da gente estar fazendo julgamentos tão ferozes, criando preconceitos e se afastando de uma causa, de uma coisa maior, que é o nosso aperfeiçoamento, primeiramente, porque é nessa rinha, né, que a gente começa a desenvolver a virtude da paciência, da tolerância, da alteridade, da benevolência, enfim, uma série de coisas interessantes a serem desenvolvidas, de que se a gente fosse viver num ambiente que todo mundo pensasse igual. Então, somos conjuntos de perfis, isso que eu entendi na leitura desse capítulo. Eu acho interessante que ela conta, né, esse espírito conta, que lá nesse curso, né, esses espíritos que chegavam, né, tão abalados, tão perturbados, sequer queriam reencarnar novamente. Então, Jesus, com toda a amorosidade dele, né, e existe um trabalho na espiritualidade, nos preparando para essa nova encarnação. Não é? E como era esse trabalho, Juliana? Tem como você falar um pouquinho para que as pessoas possam entender? Vivi, eu acho muito muito importante, né? Isso, né? Mostrar isso, falar um pouco disso. Nós vemos aí o quão é importante a reencarnação, para que a gente ponha em prática aquilo que a gente estudou na espiritualidade, que a gente trabalhe realmente com o nosso interior, com o nosso amadurecimento,
E aí, lá na espiritualidade, né, a gente vai fazer cursos, a gente vai ter conversas, né, vai ser esclarecido para que a gente possa sair dessa nossa ilusão, que nós estamos, né, ou estávamos na ilusão, e vem para nos mostrar, olha, isso aqui não é dessa forma, né? Você seguiu por um caminho equivocado. E aí agora você está tendo a oportunidade de mudar, de melhorar, de praticar o bem, né? Creio eu que é o mais importante disso. Independente se você é espírita, se é católico, se é protestante, independente se não tem religião, o importante é a prática do bem. Então, estar na espiritualidade e participar desses cursos, né, que vem para nos ajudar e nos mostrar a nossa necessidade e que é possível, é desafiador, é longo, porque também a gente não vai ser do dia para a noite, mas que é possível e que a gente tem a ajuda dos espíritos, né? Independente da gente acreditar neles ou não, eles estão lá e estão nos ajudando. Então, acredito que é isso. Não sei se a Diana tem mais algo a complementar, de alguma observação. Uma das coisas que também, além desses cursos, né, que a irmã também menciona, essas pessoas, muitas vezes, elas foram trazidas às sessões mediúnicas para que elas fossem atendidas, porque o nível de negação, muitas vezes, chegava a um ponto, né, que era necessário haver um diálogo, como ainda hoje a gente, em algumas reuniões, ainda se depara com alguns padres, alguns inquisidores, algumas pessoas assim muito apegadas à palavra, à letra e não à prática, levando ação, né? Na ação a ferro e fogo alguns trechos bíblicos, como diz a irmã, assim, né? Porque são os verdadeiros exegetas, né? Que leem, que esmiuçam e ficam em busca de detalhes e tudo mais, mas na hora do vamos ver, falha. Né? Ainda hoje a gente vê, por exemplo, chega Natal, quantas pessoas, né, mudam de comportamento, passou o Natal, já voltou a mesma velha pessoa. Então, no plano espiritual, a pessoa tem uma visão completamente diferente do seu comportamento enquanto na Terra. Então, passavam também, e passam ainda, pelos processos de reuniões para serem esclarecidos. E nesse momento de esclarecimento é quando também o dialogador, né, que está ali a ouvir essa pessoa, também aprende. Porque, sim, às vezes, também estamos agindo, tendo comportamentos tão inquisidores como essas pessoas também, com comportamentos e pensamentos assim que não tem espaço para a amorosidade. É o que diz, é a letra morta. Né? Então, assim, não tem espaço para mais nada. Aquela, o que a gente chama hoje, que acontece em muitas outras religiões também, de que as pessoas não têm espaço para a melhoria, para a pessoa respirar, né? Aquela coisa que amarra. Então, fulano não pode agir dessa forma. Agora há pouco mesmo a gente tem quantas coisas, né, foram faladas no catolicismo agora, o Papa, isso pode, isso não pode, isso é isso, é aquilo. Então, termina-se também trazendo dentro da doutrina espírita comportamentos dessa forma, preconceituosos, comportamentos que fazem com que as pessoas se sintam amarradas para sua vida, fazendo esses julgamentos. Então, na espiritualidade, eles também foram trazidos para reuniões mediúnicas. E, a partir daí, traçar um novo rumo, né, de proposta reencarnatória, que não é fácil, porque todo mundo morre de medo. Imagina, a gente vai fazer uma prova, a gente estuda vai fazer prova. A gente não fica com medo? A vida material é uma prova. E a gente fica realmente com muito receio, porque a gente tem comportamentos milenares muito arraigados nesse campo, né? Já fomos reprovados, né, Dena?
Em outras Somos repetentes. existências, somos aí a gente fica repetentes. Interessante é que, como Dena falou, bem falou aí, é que nesse perfil que o tema, né, perfil psíquico, ele exatamente somos parcelas de cada encarnação que vivemos, né? De alguma forma, em nosso espírito, isso fica lá registrado. O trabalho é feito na espiritualidade para que a gente veja onde a gente errou e tenha a oportunidade de, quando reencarnar, né, que ela chama aí de espíritas de segunda vez, né? Nós Sim, reencarnamos como espíritas de segunda vez, mas lá atrás fomos inquisidores, fomos pessoas de muito poder, tinha muito poder nas mãos, mas nada fizemos, né? Fomos cruéis. E a gente traz, né, isso aí marcado, né, no nosso espírito, mas a gente esquece de tudo quando a gente reencarna. E o grande desafio é a gente, melhorar. E quando a gente parte para essa análise que fomos espíritos diferentes, estamos evoluindo, que ela traz essa visão para a gente no capítulo, é que a gente começa, eu queria que vocês complementassem, a entender a atitude de muitos espíritas, eu não queria falar só de espírita aqui, não, mas muitas eu acho que é pessoas de todo mundo, de né, todo mundo, Vivi? mas eu estou falando dentro dos templos religiosos, quando a gente começa a entender aquelas pessoas que têm ali a oportunidade, né, de fazer muita coisa boa e às vezes não faz, e ser melhor até, e não consegue. Quando a gente começa a ter essa visão ampla, que somos pedacinhos de muitas outras encarnações, é que a gente consegue entender melhor que aquela pessoa ali também é imperfeita, igual a nós, né? Porque a gente gosta de idolatrar o coordenador, o sacerdote, o pastor, o padre, o papa, né? E achar que eles estão acima. E não, na verdade não estão, eles são pessoas, às vezes, com Com missões diferentes. dificuldades, né? Exatamente, né? Talvez o desafio deles seja ainda maior que o nosso, porque eles estão numa posição que se exige muito mais, né? Quanto mais a gente sabe, mais responsabilidade a gente vai ser cobrado, Exato. né? Que exige alteridade, exige respeito, humildade, né? Que são coisas que, para nós, né, que há milênios nós vimos, estamos falhando nisso, né? Nós vamos deixando de lado, deixamos a soberba tomar conta, e aí voltamos para trabalhar isso, aprender a ser humilde, né? Aprender a agir com amorosidade, com respeito ao próximo, né? Entendendo, né, o próximo e aceitando ele como ele é. Então, sempre estamos aqui para trabalhar isso, esses ensinamentos que Jesus nos deu. É por isso que essa volta, por isso que temos, né, esses cursos na espiritualidade, para que a gente possa introjetar, né, essas ideias, esses pensamentos, né, primeiro no racional, e trazer depois para o coração e pôr isso em prática. O objetivo é pôr isso em prática. Assim, quando a gente vai botando em prática, quando a gente vai agindo, a gente vai se transformando. E aí sim, a gente vê que a proposta do Cristo, né, do bem maior, do bem para com o outro, está sim realmente se perpetuando, está agindo para a mudança dessa sociedade. Eu estava ontem conversando com uma amiga minha, ela faz um trabalho bem legal com juntar uma ONG, e a gente exatamente analisando essa questão dos perfis, né? Aí ela dizendo, olha, eu fiquei assim bem triste e ao mesmo tempo chateada, mas depois eu passei por esse processo reflexivo de entender a pessoa, porque ela tinha ido numa comunidade muito carente, e nessa comunidade tinha um líder, e era exatamente esse líder
que faz os contatos com a política da cidade, com a questão religiosa, ou seja, para levar alguma melhoria para aquela comunidade. Ou seja, ele é o manda-chuva. Ele é quem dita as regras, manda, desmanda, é como se fosse uma cidadezinha dentro de outra. E aí ela disse, puxa vida, o perfil, né? Então, essa pessoa tem a grande probabilidade de ter sido uma pessoa em outra existência de grande autoridade, de ter uma capacidade, né, de tomar conta de um espaço de forma autoritária, possivelmente com perdas de muitas vidas por conta desse seu comportamento, e aí reencarna com uma nova oportunidade de permanecer como um líder, de vir novamente como líder, porque tem a inteligência, tem o discernimento em relação àquelas outras pessoas, mas para reerguer aquela comunidade que ele possivelmente levou ao fracasso, né? Mas esse perfil arraigado ainda do autoritarismo é tão grande que ele termina se locupletando da miséria daquelas pessoas ali. Ele busca a ajuda, mas 70% do benefício é para ele. E o restante é para o povo. E ele sempre mantém as pessoas nessa situação de UTI, de necessidade, né? De necessidade para ele continuar a se beneficiar daquilo ali e ter o seu ego alimentado, porque ele ali é o líder. Então, ele não vai querer sair dali, vamos supor, melhorou aquela comunidade toda e ele vai ficar como? Né? Então, para você ver como é forte, mesmo você reencarnando numa situação mais humilde, para trabalhar o orgulho, para você trabalhar a indulgência, a amorosidade, as pessoas ainda permanecem com esse comportamento, né? Então, assim, se a gente observar onde a gente se situa, é ali onde está a ferramenta da gente trabalhar, né? Por mais que a gente, às vezes, não aceite, né? Não aceita. Eu estou vivendo uma situação que eu não queria viver. Mas por que você está ali? Que forma você provocou chegar àquela situação? Né? O que foi que te atraiu para aquele espaço, para aquela situação? Então, assim, eu achei interessante isso, porque a gente conversando sobre essa questão do perfil, né? Para entender. Aí ela disse, exatamente, a gente conversou lá, e aí a gente teve um outro olhar para essa pessoa, dizendo, meu Deus, ele está perdendo essa oportunidade. E aí a conversa com ele já foi diferente, ela disse. Já foi fazendo com que ele tivesse um olhar mais amoroso para aquela comunidade, enfim, para tocar a sensibilidade dele, entendeu? A providência divina, ela é tão perfeita que condena falou, né? Por que está acontecendo comigo? Porque eu reencarnei nessa situação, tudo mais. É uma oportunidade, a gente precisa começar a ter esse olhar, né? Que oportunidade maravilhosa eu estou tendo, eu estou deixando passar, né? Exato. Muitas vezes nós não temos ainda, né? Não Esse chegamos discernimento, né? Esse discernimento, mas muitas vezes deixamos passar oportunidades maravilhosas, né, nessa prova de novo para tirar o 10, né? Reprovamos e voltamos e ainda não conseguimos chegar no 10 porque batemos ali na mesma questão. Fica muito tempo numa questão só e termina o tempo e a gente não faz os 10 questões da prova, só conseguiu fazer 2. Vem de novo e assim é interessante demais. Eu gosto muito de, em vez do porquê, o para quê, né? Para que ele está ali naquela comunidade? Né? Pois é, exatamente. Para que ele está ali, né, para fazer aquele trabalho? Então, e com um perfil diferente dos outros, né? É uma pessoa que, mesmo tendo algum nível de ignorância semelhante, mas ele tem atitude diferenciada. Exatamente por ter em outras existências possivelmente uma situação de mando, de autoridade, de conhecimento, de um nível de inteligência, né? Então, assim, é muito interessante quando a gente tem esse olhar mais ampliado. Ao invés de dizer assim, mas rapaz, que cara, olha o que ele está fazendo, a gente olhar assim e analisar, ao invés daquele julgamento, né? Exatamente, Dena. E
E assim, você trouxe esse exemplo que é de uma comunidade, e isso a gente vê na vida em todos os cantos. É no trabalho, é na vida de família, né? Às vezes os desafios dentro de uma família são muito grandes, né? E para que a gente está passando esse desafio? Para aprender o quê? Ou então para agir como? Pois é. E especificamente no ambiente espírita, né, é importante que a gente, já detentor desse conhecimento, a gente possa fazer essa análise do nosso próprio perfil. Poxa, por que, que eu fico aqui tão apegada a tal atividade? Por que, que eu não posso ceder essa atividade para fulana? Por que é que eu tenho que, saio de casa, brigo com não sei quem tal, mas eu tenho que ir lá para o centro. Então, assim, a gente tem que analisar muito o motivo, a energia que nos motiva a ter determinados apegos. Né? Então, a gente não precisa ter apego, a gente tem que entender que cada um da gente faz parte de uma trilha sonora, né? Que vai fazendo essa orquestração para ter uma vida melhor, uma vida mais feliz, a merecer ser feliz. Então, um centro como nosso próprio trabalho, nossa própria casa, nada nos pertence. Eu não sou só a mãe, eu não sou só a mulher, eu não sou só a profissional, eu sou um pouquinho de cada coisa, e que a minha contribuição ali é importante, mas ela não é a última cocada, né? O último biscoito do pacote. Né? Então, a gente tem que entender isso, nós somos todos importantes, mas não somos exclusivistas. Né? Então, a gente precisa ter esse desapego e olhar para o nosso perfil e a gente olhar o perfil do outro e tentar nos ajudar. Porque se eu sei que você tem problemas num determinado comportamento, do apego, por exemplo, poxa, eu estou observando isso, sou tua amiga, chego lá junto, olha, relaxa, não precisa ficar assim assodada, não. Se você não puder fazer, tem outra pessoa que vai fazer. E aí, nessas trocas de compreensão e amabilidade, a gente vai vencendo, né? Um ao outro vai se ajudando. Exato, Me fez lembrar num outro capítulo desse livro, que a irmã se trata dessa questão do dirigente. Ela fala da casa espírita, mas vamos falar de qualquer instituição religiosa, né? Sim. Que ele, às vezes, ele pratica algo diferente do que a doutrina está pregando, né? E ele sai do caminho. E ela traz nesse capítulo, eu bem me lembro, que essa pessoa amiga que está lá não está para competir, né? Uma outra pessoa da casa espírita pode chegar para este dirigente, esta dirigente, ou para o padre, para o pastor, não sei, dizer, olha, abre teu olho, você talvez você esteja se equivocando nesse comportamento, né? E ela coloca isso para melhorar as relações dentro daquele ambiente de trabalho, porque é um ambiente de trabalho, né? E baixar um pouquinho esse orgulho, né? A pessoa enxergar que podia estar errando realmente, não é porque eu estou na posição, vamos dizer, superior, né, que não existe, né, que ali está todo mundo com o mesmo objetivo, né, que é a caridade, o amor, é fazer o bem, e que a gente pode chegar para o outro, para o colega, e dizer, olha, eu acho que você talvez esteja se equivocando, e a gente ter essa humildade também de ouvir, né, não achar que aquilo é uma crítica por crítica, né, a humildade Exato. de olhar e tentar fazer a avaliar, né? Avaliar se aquilo ali procede e o que é que eu posso melhorar, né, com aquilo tudo. É aquela história, para quê, né, também, né, o que você trouxe. Para que isto está acontecendo, né? O que é que eu posso melhorar nisso tudo? E assim, Jesus mesmo ele falava assim, para que a gente tivesse cuidado para não ser cegos guiando outros cegos, né? Sim. E que assim, os ensinamentos dele é o caminho e a vida, né? Então, assim, a gente tem que se pautar muito pelas atitudes de amorosidade, de acolhimento que o Cristo tinha, né? Voltando à questão aí dos perfis, me faz recordar agora quantos perfis o Cristo teve que lidar para formar o seu apostolado, né? Quantas assim, olhar mais amoroso ele teve para uma virtude
de um Pedro, né? De tantos dos seus apóstolos. Então, ele tirava um pouco do que era bom daquela pessoa para aquela causa. O Paulo, por exemplo, era uma pessoa muito assodada, muito forte, muito vigoroso, defendia com unhas e dentes, né? Todo um pensamento. Isso não. Esse perfil do Paulo, ele lapidado, ele vai fazer com que a palavra ela se propague. Exato. Se espalhe, né? Se espalhe de certa forma. Ele só precisa ser trabalhado. Ele é um diamante bruto. Então, é isso que a maioria de nós somos. Ainda somos diamantes brutos. Vamos sendo lapidados através dos ensinamentos, quando a gente para absorvê-los e compreendê-los e nos esforçar a pôr em prática. E nessa rinha diária dos relacionamentos interpessoais. Então, tudo isso é que vai burilando esse diamante bruto que a gente ainda é. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa visão de que não podemos idolatrar ninguém. Cada um da gente tem uma responsabilidade a partir do momento que toma mais conhecimento das coisas, mas que ainda somos imperfeitos. Então, a gente precisa realmente sermos amorosos e solidários uns com os outros, para que a gente possa um ir dando a mão ao outro para se reerguer. Porque eu posso ter vencido até algumas barreiras minhas, mas quantas outras eu não tenho ainda a vencer? Somos eternos aprendizes, né? Nessa trilha aí da vida, né? Dessa reencarnação, somos sempre aprendizes e nunca vamos aprender tudo, né? Tem muita coisa ainda, muito chão ainda para voltar e aprender novamente. Meninas, olha, no instante passa, né? A gente já estourou aqui o tempo. Tínhamos assunto para mais tempo, mas é isso mesmo, né? Assunto bom, ele rende muito e passa rápido. E eu queria já deixar o agradecimento à Denairan e à Juliana por essa participação no videocast de hoje. Agradecer quem está assistindo, pedir novamente que deixe o like, compartilha com os amigos e se você pode também nos seguir nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram. Lá nas redes sociais temos a programação da casa, os nossos temas de palestras, aos domingos, horário de atendimento, como é que faz para ser atendido pessoalmente, e tem tudo que vocês precisam lá. E se você perdeu algum programa, pode dar aí uma olhadinha na playlist. Temos esse livro que a gente está terminando quase. Temos o Reforma Íntima Sem Martírio já gravado aí, todo o livro. Então, você pode estar assistindo também nosso conteúdo, que a gente faz com muito carinho para todos vocês. Dena e Ju, muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, meninas. Muito bom passar esse sábado com vocês. Pois é, foi muita alegria mesmo. Então, um bom final de semana, felicidade, mereçam ser felizes, né? Vamos em busca dessa felicidade, que é como às vezes diz assim, é melhor não ter razão, mas ser feliz, né? Então, ó, tchau, tchau. Tchau, gente. Bom dia.